Meu caro desenhista, você já ouviu falar sobre esboço, certo? Talvez tenha igualmente ouvido falar sobre as muitas diferentes etapas de um esboço. Veja, essas etapas são inumeráveis, elas podem variar de um autor para outro, mas via de regra, nós estaremos sempre realizando como alguma das primeiras etapas, um tipo de manequim, seguido muitas vezes da etapa sobre a qual eu gostaria de falar hoje, a etapa do esboço anatômico, uma etapa na qual nós definimos até um determinado ponto ossos e músculos do personagem. Sim, ainda durante o esboço. A menos que você esteja desenhando um super-herói, tá certo? Como a Supergirl, por exemplo, tá certo? Ou Batman, Superman, certo? Você irá definir a musculatura do personagem durante o esboço apenas até um ponto que seja possível depreender dessa definição muscular as implicações disso para o caimento do tecido que reveste o corpo do personagem, tá certo? Apenas até um ponto que seja possível depreender o drapeado, drapejado, as dobras de roupa, tá certo? Ou o volume, o caimento dos acessórios, acessórios como cinto, enfim, relógio, qualquer outro objeto que o personagem esteja portando, tá bom? O que acontece no caso dos super-heróis em particular? Vamos falar brevemente sobre ele. No caso dos super-heróis, eles são muitas vezes revestidos por uma malha, um colã, que adere ao corpo de uma tal maneira que passa a ser possível ver os músculos com máxima definição, tá certo? Quase como se eles estivessem sem tecido algum, quase como se eles estivessem desnudos, ou muitas vezes quase como se eles estivessem sem pele mesmo, tá certo? A verdade é que o tecido, o colã, que adere ao corpo dos super-heróis, ele funciona como um tipo de segunda pele. Vejam, por exemplo, aqui esse Batman, né? Vejam aqui o abdômen, o reto abdominal do Batman. É possível ver toda a definição muscular do abdômen. É preciso ver três aqui, ó, um, dois, três, dos dentados, né? Do grande dentado. Esse grupo muscular aqui que fica sobre as costelas, tá bom? Então, é um caso à parte. O que acontece com super-heróis, personagens desnudos ou super-heróis, é um caso à parte. Via de regra, a maior parte dos personagens que nós estaremos desenhando estarão revestidos por um tecido, por acessórios, e de modo que no esboço nós definimos musculatura até o momento que seja possível descobrir quais as implicações dela para o formato, né? O caimento, a direção, tá certo? Das linhas do tecido. Vamos realizar agora um breve exercício. Eu espero que você me acompanhe nessa segunda etapa do vídeo, tá bom? Porque é a realização do exercício que vai fixar esse conhecimento, tá certo? Que vai estar elevando o seu desenho a um outro patamar de desenvolvimento, tá bom? Então vamos aí desenhar rapidamente um manequim com um círculo, um trapézio, tá? Vamos ligar o trapézio ao círculo com linhas diagonais, tá bom? Me acompanhe aí com um cilindro, me acompanhe com um triângulo, um trapézio para representar a linha dos ombros, tá certo? Me acompanhe aí com uma estrutura retangular para representar o peitoral, tá bom? Vamos agora, a gente pode, ó, para criar um manequim semelhante a esse aqui, ó, tá usando um cilindro para representar aqui a coluna, tá certo? Uma cuequinha para representar o quadril, tá certo? Ó. E outros cilindros para representar os membros, tá? Os membros tanto superiores quanto inferiores, tá certo? Eles podem ser fininhos assim porque eles estão representando o que aqui? Eles estão nos informando um pouco sobre a proporção do personagem e sobre a direção dos membros, a direção da coluna, né, do tronco, tá certo? Então, muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos um manequim esboçado com muita simplicidade, tá certo? Chega a etapa em questão é a etapa do esboço anatômico, quer dizer, você vai começar a acrescentar aqui músculos, mas apenas até um ponto, como eu disse, em que seja possível identificar o caimento do tecido. Há desenhistas, eles são exceção, que realizam um hiperdetalhamento muscular, seja o personagem um halterofilista ou não. Eles realizam uma definição muscular nesse momento e depois apagam os detalhes, apagam as divisões entre os músculos do corpo, tá certo?
Eles fazem isso apenas para ter um maior controle sobre a questão do caimento, certo? Sobre a questão do caimento da própria pele, sobre o músculo. Então esses desenhistas são exceções, tá bom? Alguém que eu sei que fazia isso é o Flávio Colinho. O Flávio Colinho é um desenhista de histórias em quadrinhos. Ele detalhava bem os esboços, por exemplo, de dinossauros, há um livrinho dele sobre isso. Ele detalhava bem a musculatura dos animais, dos dinossauros, antes de realizar um acabamento bem mais simples, quando os revestia de pele, tá certo? Os revestia com as escamas lá que os dinossauros têm como característica, né? Então vocês estão vendo aqui, eu estou realizando aqui uma definição de bíceps, mas com uma linha bem leve, com uma linha solta. Por quê? Porque, como eu disse, o objetivo aqui é ter uma noção de como vão ficar, como será, né, o volume, o caimento, a definição da etapa seguinte. Etapa seguinte, tudo bem? Vocês estão entendendo ou não? Nesse momento, sim, quando a gente já tem aqui os músculos esboçados, a gente pode esboçar aqui, por exemplo, a gente pode esboçar levemente aqui o abdômen, com duas linhas aqui, ó, para representar com muita leveza aqui essa divisão entre os gomos de cima e o de baixo. Depois de representar muito sutilmente isso aqui, a gente pode começar a pensar o drapeado. Nós passamos a borracha aqui, passamos a borracha sobre o desenho para suavizá-lo, uma vez que vamos agora passar para outra etapa do desenho, tá certo? Uma vez suavizadas as linhas da etapa atual, nós podemos ir para a etapa posterior, etapa seguinte, né? Com esse esboço, gente, dos músculos, é muito mais fácil pensar o drapeado. Drapejado, né? Em que ponto as dobras de roupa se ajuntam, em que ponto elas se expandem, certo? Onde elas são curvas, onde elas são um pouco mais retilíneas, tá certo? Onde há um maior caimento, certo? Uma maior queda, certo? As curvas das dobras, claro que elas vão se adequar de alguma forma à anatomia. Há um momento que elas escapam um pouco, há um momento que elas fogem um pouco do formato do corpo, se a roupa for folgada, né? Elas podem assumir comportamentos bem diversos, caso a roupa seja foló, como nós dizemos por aqui, caso a roupa seja folgada, tá bom? Caso haja bastante tecido, certo? Mas, é claro, a estrutura do corpo, inclusive o formato dos ossos e dos músculos, vai estar gerando grandes implicações aqui para essa outra etapa. E isso, gente, ainda é esboço. O que eu estou realizando aqui é um esboço da roupa, um esboço do traje que a moça está usando. Depois de esboçado isso aqui, acrescentado detalhes, né? Acrescentado, por exemplo, no caso de um personagem, novamente aqui a Supergirl. No caso da Supergirl, eu iria acrescentar nessa etapa, nesse momento, um desenho do símbolo, um esboço do símbolo, do emblema, né, da casa de El, tá certo? Eu iria representar aqui essas esferas, tá certo? Que funciona como uma espécie de cinto, detalhes do cinto dela, essas pulseiras. Apenas após o acréscimo desses detalhes, tá certo? Eu desenho aqui as dobras de roupa,